Cheguei em casa, essa semana eu tô trabalhando num comercial, a gente tá na pré-produção, então não tem nada muito de interessante de ficar mostrando pra vocês. Se eu fosse fazer um vlog sobre a pré-produção desse projeto, ia ser eu na frente do computador a maior parte do tempo. Porque o que eu tô basicamente fazendo é na frente do computador, ligando pra pessoas, fazendo pesquisa, reservando equipamento, mandando e-mail. Isso não é necessariamente visualmente interessante, mas se é uma coisa que vocês tiverem interesse em saber mais, eu posso explicar melhor como é que funciona, talvez no próximo vídeo, porque semana que vem ainda vai ter mais pré-produção. Então, se isso é uma coisa que te interessa, coloca nos comentários, e também se você tiver perguntas em relação a isso, também já coloca lá. E se eu não vou falar sobre pré-produção, qual é o tópico desse vídeo de hoje? Eu quero falar de descanso. Eu já passei por muitas coisas nessa indústria onde eu tava no modo hustling e esquecia de descansar ou de descansar propriamente. E nesses últimos dias eu tenho me sentido um pouco assim de chegar em casa do trabalho e querer voltar para frente do computador e ajeitar coisa que eu posso muito bem fazer no dia seguinte. Então vem comigo para minha rotina pós-trabalho. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu chego em casa é sair da energia trabalho. Então, um dos primeiros passos é vir pro banheiro e tirar o que seja que eu tenho na cabeça. Às vezes eu não tô usando nada, mas hoje eu tô. Tirar a maquiagem e tomar um banho. A gente acha que descansar às vezes não é importante, mas é extremamente importante a gente ter essa rotina de pós-trabalho, porque senão a gente mantém a nossa cabeça pensando nas coisas que a gente tem que fazer o tempo todo. E eu sou muito culpada disso. Ultimamente eu tenho tentado ser melhor em relação a isso, porque eu já tô há tanto tempo nessa indústria e eu acho que não é sustentável você ficar nessa energia de trabalhando o tempo todo e nunca descansar. Porque como a gente trabalha com freelance, a gente não tem exatamente férias. Muitas vezes a gente trabalha de final de semana. Então, é importante que quando a gente está em casa, a gente realmente esteja em modo descanso. Agora eu vou tomar banho e eu vejo vocês na próxima fase da minha rotina pós-trabalho. Banho tomado e agora é momento janta. E já enfrentei uns problemas técnicos com a minha janta, porque eu tinha colocado um salmão para descongelar hoje de manhã antes de ir pro trabalho. E eu fui ver agora e ele não tá 100% descongelado. Então, não vai ser salmão. Eu já coloquei salmão pra assar uma vez com ele meio congelado. E deu certo, mas ele ficou meio seco. Então, eu não quero salmão seco. E mudando de assunto rapidinho, eu não sei se você percebeu, mas eu falei momento janta. E isso não é uma coisa que eu normalmente falo. Eu não fico falando, tipo, momento tal coisa, momento sei lá o que lá. Mas é uma coisa que a pessoa com quem eu tô trabalhando nesse projeto fala bastante. E é muito engraçado que quando você tá trabalhando com uma pessoa muito perto dela, por horas, por vários dias, você começa a pegar uns trejeitos daquela pessoa. E não é nada demais, quando o projeto acabar, uns dias depois vai passar esses trejeitos. Mas eu acho que é pra mostrar como a gente fica muito próximo dessas pessoas quando a gente tá trabalhando. Porque é um convívio muito intenso. Fazer uma produção é uma coisa muito intensa, mesmo que a gente ainda esteja na pré. Mas eu vou agora vasculhar na geladeira, ver o que eu acho pra comer. Espero conseguir montar alguma coisa interessante. Acabei fazendo um macarrão Alfredo com camarão. Eu gosto de comer aqui porque fico confortável, já passo o dia inteiro sentada numa cadeira mais dura, então sentar no sofá, comer, ser feliz é a melhor coisa. Quando eu tava ali cozinhando, deu muita vontade de checar as mensagens pra ver se tinha alguma coisa, porque eu ainda não 100% desliguei do dia de hoje. E eu acho que esse é o maior desafio da rotina pós-trabalho, é não ir pro computador
não ir pro celular para ver mensagem, e-mail ou que seja, tentar resolver coisa. Primeiro que esse trabalho é com o Brasil e no Brasil já é super tarde, então ninguém vai te responder agora. E eu tô meio que aprendendo a dizer para mim mesma que esse é um problema da Gabriela de amanhã e não da Gabriela de agora. A Gabriela de agora tem que jantar e depois vai assistir um filme. Uma coisa que eu tenho tentado fazer mais, principalmente quando eu tô em produção, é manter as louças limpas. É muito fácil entrar numa rotina onde eu tô cansada de noite, aí eu não faço a louça, aí dias depois eu tô com uma pilha de coisas pra lavar. Então eu comecei com essa nova rotina de lavar as coisas, mesmo se eu estiver muito cansada, porque senão eu só vou colocar mais coisa pra lavar em menos tempo. E desse jeito eu acordo com uma casa relativamente organizada, porque eu ainda tenho as minhas baguncinhas, porque eu passo menos tempo em casa e de novo rola uma preguiça de arrumar tudo. E mesmo que isso não faça parte tipo de um descanso, faz parte de manter o meu ambiente um ambiente bom para descansar. Então é isso que tá valendo. Eu tô trabalhando com coisas domésticas, mas é pra a minha outra versão poder descansar melhor. Agora que eu acabei, eu posso finalmente assistir o meu filminho. Sim, eu vou assistir Castelo Animado do Miyazaki. E por que eu tenho DVD? Porque às vezes eu gosto de ir na biblioteca e ter uma nostalgia do que era ir na locadora e escolher um filme. E a biblioteca, os DVDs são de graça. E já fazia um tempo que eu queria assistir esse filme de novo. E eu acho um ótimo filme para essas minhas noites pós-trabalho, porque são filmes que te fazem querer engajar assim com a história, mas eles não são muito frenéticos, eles são filmes relativamente calmos. E é um pouco do que eu gosto do Miyazaki, porque ele mistura um pouco dessa calma que a cultura japonesa tem, junto com imagens muito bonitas e histórias muito interessantes. E se você não viu esse filme, assista, recomendo. Então vou desligar as luzes porque uma sessão filme tem que ser no escuro, né? Então, primeira luz, tchau. I always hated turnips ever since I was little. It can't be good for the table. E por último, nessa rotina pós-trabalho, é ir pra cama. Eu gosto de ler um pouco antes de dormir. Normalmente eu leio livros de história, assim, mas de ficção. Mas eu resolvi ler de novo o livro Keep Going. Eu não lembro como é que é em português o título. Mas é aquele é o mesmo autor de Hobby que nem um artista. Porque não é uma leitura pesada. Ele tem algumas coisas interessantes que faz pensar em criatividade de maneira diferente. E eu gosto às vezes de reler alguns livros como esse aqui, porque ele é fácil de ler e me faz pensar em como melhorar como uma pessoa criativa. Mas de novo, não de uma maneira pesada, é de uma maneira que me faz pensar em como eu posso melhorar as minhas rotinas e os meus hábitos para poder criar mais e melhor. E é meio que essa intenção com essa rotina que eu tô tentando implementar após trabalho para quando eu tenho projetos muito intensos. Que é basicamente me permitir descansar sem ter essa neura que eu tenho que ficar criando o tempo todo até quando eu tenho um trabalho acontecendo. Mas se a minha cabeça estiver cheia de coisa, eu não vou conseguir criar da melhor maneira que eu posso criar. E eu tô encontrando no descanso um outro lugar de criatividade que eu não estava encontrando quando eu estava freneticamente procurando por respostas criativas. E essa é uma rotina que funciona para mim. E eu espero que isso te inspire a encontrar a sua rotina e te lembrar que descanso também é necessário para os artistas.